Foi durante um almoço simples, num restaurante à beira da estrada, que tudo começou a mudar. O sol estava alto, o calor fazia o suor escorrer pelas costas, e os talheres batiam nos pratos como se quisessem cortar o silêncio constrangedor que se formava entre nós três. Sentado à minha frente, o homem de terno claro e relógio brilhante observava cada gesto meu, como quem avalia uma peça antes de comprá-la. Ao meu lado, meu namorado tentava disfarçar a tensão, mas eu sentia o desconforto pulsando no ar como uma corrente elétrica prestes a explodir. Foi então que, sem rodeios, ele disse: "Ele não dá certo com você, garota." As palavras foram cortantes, ditas com uma calma calculada que me fez estremecer por dentro. Eu não soube o que responder, apenas encarei aquele homem com olhos arregalados, tentando entender o que ele queria com aquela provocação. Não era apenas uma opinião, era uma sentença. Como se ele, por ser dono de terras, empresas e carros importados, pudesse decidir com quem eu deveria ou não me envolver. Meu namorado, visivelmente constrangido, tentou rir daquilo como se fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas não era. A forma como o milionário me olhava deixava claro que havia algo a mais por trás daquela frase. Era desejo, talvez. Ou uma mistura perigosa de poder, orgulho ferido e alguma obsessão que eu ainda não compreendia completamente. Naquele instante, percebi que aquele almoço não era um simples encontro de apresentação, mas sim um teste. E, de alguma forma, eu era o prêmio. Saí dali confusa, com o coração acelerado e a mente tomada por perguntas. Quem era realmente aquele homem? Por que ele parecia tão certo de que eu merecia mais? E por que, apesar de tudo, uma parte de mim ficou tentada a acreditar nas palavras dele? Eu não sabia, mas aquele almoço seria apenas o começo de uma história que mudaria minha vida para sempre, e que me colocaria diante de escolhas que eu nunca imaginei ter que fazer. Eu nunca me esquecerei do momento em que ele entrou no restaurante. Não foi só pela presença marcante ou pela roupa impecável, mas pela maneira como ele me olhou, como se já me conhecesse. Havia algo em seus olhos que me desconcertou, um tipo de interesse frio e calculado, diferente de tudo que eu já tinha sentido. Meu namorado se levantou apressado para cumprimentá-lo, todo sorridente, enquanto eu ainda tentava entender o que aquele homem representava. Sentado à nossa frente, ele não disse uma palavra durante os primeiros minutos. Apenas observava. Seus olhos passavam dos meus gestos às palavras do meu companheiro com uma calma que me dava arrepios. Ele pediu um vinho caro, recusou o cardápio, sem olhar para mim, comentou que havia ouvido muito falar de mim. O tom era gentil, mas havia algo escondido ali. Como se cada palavra dele carregasse um duplo sentido que só eu conseguia perceber. A certa altura, quando meu namorado saiu para atender uma ligação, o milionário se aproximou ligeiramente e falou baixo, sem olhar diretamente: "Você é muito para ele. Ele não dá certo com você, garota." Meu corpo inteiro reagiu, como se ele tivesse tocado minha pele com um ferro quente. Fiquei imóvel, tentando não demonstrar a confusão que me dominava por dentro. Era a arrogância? Ou havia uma verdade incômoda naquela frase? A forma como ele disse aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não queria admitir. Quando meu namorado voltou à mesa, tentei agir normalmente, mas algo já havia mudado. A maneira como eu olhava para os dois agora era diferente. Era como se eu estivesse sendo vista por outro ângulo, como se o jogo tivesse virado sem que eu percebesse. E, naquele instante, eu soube. Aquele homem não tinha vindo apenas para conhecer a namorada do amigo. Ele tinha planos, intenções, e, talvez, eu fosse parte deles. E o pior de tudo é que uma parte de mim estava curiosa para saber até onde ele seria capaz de ir. Na semana seguinte, não consegui tirar aquele olhar da minha cabeça. Era como se ele tivesse se alojado dentro de mim, feito uma semente que germina em silêncio. Meu namorado agia normalmente, como se nada tivesse acontecido, e até brincava dizendo que seu chefe excêntrico tinha gostado de mim. Eu sorria, fingia leveza, mas por dentro estava inquieta. Sabia que aquilo não fora apenas um comentário impulsivo. Aquela frase, dita com tanta firmeza, tinha um propósito, e eu estava começando a descobrir qual. Tudo ficou mais claro quando ele me ligou. Sim, ele. O milionário. Meu namorado disse que havia passado meu número por uma questão profissional, o que já me soou estranho. Ele não se desculpou, nem explicou muita coisa. Apenas me convidou para um café. Disse que queria conversar melhor, sem interrupções. Recusei na hora, claro.
Mas bastou ele dizer que tinha uma proposta de trabalho que poderia mudar minha vida para minha curiosidade vencer a prudência. Marcamos num lugar discreto, no meio da tarde, como quem não quer chamar atenção. Cheguei ao café com o coração disparado. Ele já estava lá, sentado num canto reservado, vestindo uma camisa branca que deixava à mostra o bronzeado do pescoço. Ele sorriu, mas não disse nada sobre meu namorado. Em vez disso, falou sobre mim. Sobre como eu me portei no almoço, como percebi nuances que outros não teriam percebido. Disse que precisava de alguém assim para ajudá-lo em um novo projeto. Falava com naturalidade, mas os olhos entregavam algo mais. Era como se cada palavra que saía da boca dele escondesse outra por trás, como se tudo aquilo fosse um jogo de intenções que ele esperava que eu decifrasse. Fiquei sem reação quando ele disse que o trabalho envolvia viagens, reuniões exclusivas e certa flexibilidade emocional. Ele sorriu ao ver minha expressão confusa e disse que não era nada imoral. Apenas exigia confiança, presença constante e uma certa liberdade de vínculos. Naquele instante, entendi que a proposta ia além de trabalho. E, mesmo sem admitir, uma parte de mim ficou tentada a aceitar. O problema é que havia alguém do outro lado, alguém que confiava em mim, alguém que eu amava, ou achava que amava. E, pela primeira vez, me peguei imaginando como seria a vida do outro lado da cerca, onde os limites entre o certo e o errado se tornam perigosamente turvos. Os dias seguintes foram um emaranhado de pensamentos que não me deixavam em paz. Eu fingia normalidade em casa, sorria quando meu namorado falava do trabalho, mas por dentro algo se agitava como uma maré revolta. Comecei a me pegar olhando o celular, esperando mensagens que não deveriam chegar. E quando elas vinham, eram sempre curtas, diretas, e com um tom enigmático que deixava mais perguntas do que respostas. Eu sabia que estava sendo conduzida para algo, mas não sabia exatamente o que. Aceitei o convite para jantar, mesmo sabendo que não deveria. Disse ao meu namorado que ia encontrar uma amiga da faculdade, e me odiava um pouco por isso. Mas havia uma chama dentro de mim que queimava mais forte a cada novo contato com aquele homem. O restaurante era sofisticado, escondido no alto de um prédio antigo. Ao chegar, encontrei-o já sentado, com uma taça de vinho na mão e aquele mesmo olhar que me despia sem precisar tocar. Ele sorriu quando me viu, como se soubesse que, aos poucos, eu já estava do lado dele. Durante o jantar, ele mal falou de trabalho. Preferiu me perguntar sobre sonhos, frustrações, o que me fazia feliz de verdade. Falava com uma atenção rara, como quem realmente queria saber. E eu, talvez carente da escuta, que há tempos não recebia, me entreguei à conversa sem perceber o quanto estava me expondo. Quando nossas mãos se tocaram por um breve instante, foi como se o tempo parasse. Nenhum de nós recuou. Foi um gesto simples, mas cheio de significado. E, no fundo, sabíamos que não era mais apenas um jogo inocente. Na hora de ir embora, ele me acompanhou até o carro. Não houve beijo, nem promessas. Apenas um silêncio denso, cheio de coisas não ditas. Antes de eu entrar, ele se aproximou e disse calmamente: "Você já sabe que ele não é o certo para você. A pergunta é: você está pronta para fazer algo a respeito?" Entrei no carro sem responder. Mas, durante todo o trajeto de volta, a única coisa que ecoava na minha mente era aquela pergunta. E o pior era saber que, talvez, a resposta já estivesse dentro de mim. Só me faltava coragem para admitir. Na manhã seguinte, o céu amanheceu nublado, e a cidade parecia compartilhar do meu humor. O peso das últimas semanas havia se acumulado sobre meus ombros, e eu já não conseguia fingir. A casa onde morávamos parecia menor, apertada, como se as paredes soubessem que eu estava em outro lugar, mesmo estando ali. Ele, meu namorado, ainda me olhava com aquele mesmo carinho de sempre, mas algo havia mudado. E eu sabia que não era justo manter o que tínhamos apenas pela rotina ou pelo medo do novo. Foi naquela sexta-feira, ao meio-dia, que tomei minha decisão. Peguei uma mala pequena, algumas roupas e um livro antigo que me acompanhava desde a adolescência. Não deixei bilhetes. Apenas saí. Dirigi sem rumo por quase uma hora, até parar diante do escritório dele. O prédio era imponente, espelhado, e parecia refletir a minha confusão. Respirei fundo antes de entrar, e quando me anunciaram na recepção, ele apareceu quase imediatamente. Não parecia surpreso. Apenas abriu um sorriso sereno e fez um gesto para que eu o seguisse. Subimos até a cobertura,
onde uma sala com vista panorâmica me recebeu como se fosse um mundo à parte. Ele serviu 2 cafés e perguntou, sem rodeios: "Veio me dizer que está pronta?" Não respondi com palavras. Apenas sentei no sofá, tirei os sapatos e encostei a cabeça no encosto. Ele entendeu. Havia naquele silêncio mais verdade do que em 1000 declarações. Naquele momento, percebi que, mais do que desejo ou curiosidade, o que eu buscava era ser vista, ouvida, desejada de um jeito que há muito tempo não sentia. Não sei se fiz a escolha certa. Sei apenas que escolhi por mim. Pela mulher que existia antes dos planos conjuntos, antes da vida dividida. Escolhi a intensidade do que me tirava o chão, mesmo sem saber se havia chão do outro lado. Talvez ele realmente não fosse o certo para mim, como o milionário dissera. Ou talvez ninguém seja certo de verdade, apenas certo por um tempo. O que importa é que, naquele almoço distante, alguém me enxergou com outros olhos, e me despertou para mim mesma. E essa, talvez, tenha sido a maior traição, ou o maior recomeço da minha vida. Não sei exatamente por que aceitei aquele convite. Talvez fosse a insistência do meu marido ou a vontade de parecer mais presente na família dele. Fazia mais de 2 anos que não víamos a mãe dele, e a ideia de um fim de semana tranquilo no interior parecia inofensiva. Mas, assim que descemos do carro e vi o olhar desconfiado da minha sogra, senti que aquele fim de semana estava longe de ser apenas descanso. O ar era quente, abafado, e o silêncio entre nós dizia muito mais do que as palavras trocadas. A casa era grande, antiga, com móveis escuros e cheiro de madeira envelhecida. Cada cômodo parecia esconder histórias que ninguém se dava ao trabalho de contar. A recepção foi educada, mas fria. Minha sogra parecia avaliar cada gesto meu, como se estivesse esperando algo para confirmar o que já pensava de mim. Meu marido, como sempre, não percebeu nada. Já foi entrando, rindo, contando piadas e tirando as malas do carro como se estivéssemos indo para um resort. Eu apenas sorri, tentando disfarçar o incômodo que crescia dentro de mim. Fui levada ao quarto de hóspedes, que ficava no fim do corredor. Uma cama arrumada com lençóis florais e uma janela que dava para o jardim dos fundos. Era bonito, admito, mas havia um certo ar de abandono ali. Como se ninguém ocupasse aquele espaço há muito tempo. Enquanto desfazia minha mala, ouvi vozes na sala, vozes masculinas. Me perguntei se algum vizinho tinha vindo dar as boas-vindas, até ouvir o nome dele ser mencionado. Um nome que até então eu só conhecia por histórias e fotos antigas guardadas na estante. O irmão caçula do meu marido. Não tive tempo de perguntar mais nada. Ele entrou como se fosse dono da casa, trazendo junto o cheiro de alguém que vive ao ar livre. Alto, mais jovem, e com um sorriso que parecia esconder alguma coisa. A sogra apenas comentou, quase sem emoção, que ele resolvera passar o fim de semana ali também. Meu marido ficou feliz. Eu apenas assenti. Mas por dentro, algo começou a se agitar. Havia algo naquele reencontro familiar que não me parecia natural. E talvez, no fundo, eu soubesse que aquele fim de semana não seria como os outros.